Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu vou falar sobre a definição de santidade, sobre a definição formal encontrada na língua portuguesa em dicionários como Michaelis, Oxford e outros. Então, santidade fala-se da qualidade ou característica daquilo que é sagrado ou santo. Fala-se também de um estado de perfeição ou uma condição de santificação. E achei isso interessante porque não mostra essa palavra como uma coisa estática, mas considera-se também um processo de santificação, a santidade. E está comumente ligado a palavras como virtude, inculpabilidade, inocência, pureza, integridade e quase sempre está ligado a palavras como piedade e religiosidade. Qual é a visão moderna sobre a vida de santidade cristã? A gente vai falar dessa visão em dois aspectos. O primeiro deles é o secular. Então, como as pessoas, do mundo secular enxergam essa santidade? Muitas vezes como religiosidade, como fanatismo, como algo inadequado para o mundo moderno. E a outra visão é a visão cristã, que é a nossa visão, que precisa ser como algo alcançável, algo atingível para todos nós, Não algo apenas para os super crentes, apenas pessoas que têm uma longa caminhada cristã, mas algo que todos nós precisamos buscar, Então a santificação não é um estado de espírito, e sim uma busca, e sim um processo onde nós todos os dias abandonamos o nosso velho homem em busca de sermos mais parecidos com Jesus. Eu vou falar sobre o caráter santo de Jesus Cristo, sendo 100% homem e 100% Deus. Então, primeiramente, como homem descrito lá em Gálatas 4:4, onde que diz que, chegando o tempo da plenitude, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sobre a lei. Ou seja, ele veio como homem, nasceu como homem, e inúmeras passagens no decorrer do seu ministério, onde relata que ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, e até mesmo um episódio nos Getsemane, onde ele chegou a suar gotas de sangue de tanta aflição que ele estava sentindo. Mas ele também era Deus, como descrito em Mateus 28:18, onde diz que toda autoridade lhe foi concedida no céu e na terra. E também onde ele mesmo pergunta para os discípulos quem ele era, e Pedro responde, que ele era Cristo, Filho do Deus vivo, onde Jesus Cristo veio a confirmar isso. E o caráter dele era um caráter santo e de amor, onde ele curava os enfermos, levava a palavra de salvação, e como escrito em 1 Pedro 2:22, que diz que ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Em 2 Coríntios 5:21, que diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós fôssemos justificados por ele. Então, ele tanto como homem e como Deus, ele não pecou, sendo assim, imaculado. E o trabalho é a respeito das ações consideradas santas na palavra de Deus, e que nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito em Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente como teu Deus. Em 1 Coríntios 3:16 está escrito, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não é possível cumprir as ações do Espírito Santo consideradas na palavra, se não orarmos e buscarmos o poder do Espírito Santo para praticar a palavra de Deus. Quero falar sobre como viver em santidade segundo o modelo de Jesus Cristo, Esse viver em santidade segundo o modelo de Jesus Cristo são segundo os seus padrões, segundo a sua palavra e segundo também o seu caráter. Em Gálatas 5:25 diz que se nós somos do Espírito, devemos também andar no Espírito. E nós sabemos que nós somos Espírito, nós estamos nessa terra passageira como peregrinos aqui, mas nós estamos aqui para viver uma vida em santidade.
Então, viver em santidade segundo os padrões de Jesus Cristo é viver segundo o seu caráter, segundo a sua palavra e guiado pelo Espírito Santo. Somente guiado pelo Espírito Santo é que nós vamos conseguir introduzir dentro de nós, a começar a viver essa santidade, para que essa santidade se externe e nós possamos resplandecer a luz de Cristo. Eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o papel do Espírito Santo no processo de santificação na vida de um crente. Bom, o processo de santificação não ocorre através de uma conquista ou de um esforço humano, mas sim de uma profunda obra realizada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus nos afirma que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando para nós que o primeiro passo para uma vida santa é o convencimento de pecado, assim gerando em nós um arrependimento verdadeiro. Além do Espírito Santo também nos convencer do nosso pecado, ele passa a habitar na vida do crente, produzindo seus frutos, que estão descritos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E os frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E além disso, o Espírito Santo também nos capacita para nos fazer vencer o nosso pecado dia após dia, mostrando que o processo de santificação é uma obra progressiva na vida do crente. Eu vim aqui falar para vocês quais são os motivos que nos impedem a santificação. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui na base bíblica está em 1 Tessalonicenses 5:22, que fala assim, obstende vós de toda aparência do mal. Não é apenas fugir do mal, mas fugir também da aparência do mal. Vigiar sempre e estar atento em todos os momentos da nossa vida. Viver segundo os desejos da carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está em Romanos 8:7. A carne luta contra o espírito, dificultando a obediência a Deus. Está em Gálatas 5:17. E o último que eu quero trazer para vocês aqui, fala assim, a amizade com o mundo. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui o inimigo de Deus. Tiago 4:4. E aqui falta mais o último. Vigiai e orai para que não entrai em tentação. Hoje eu vou falar da importância em viver uma vida de santificação. Você já pensou no que significa viver uma vida de santificação? Em um mundo que normaliza o pecado, Deus nos chama para viver de forma separada, santa, e isso não é só um ideal, é um mandamento. A Bíblia nos diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. E também diz, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Santificação é se afastar do pecado e se aproximar de Deus, com nossas atitudes, pensamentos, escolhas. Santificação é um processo diário, não é algo que acontece de uma vez. A palavra nos ensina, purifiquemo-nos de toda a impureza, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. Com esse mundo, nós não conseguimos sozinhos, é pelo Espírito Santo que mortificamos as obras da carne. Romanos 8:13. Se andarmos em espírito, como diz em Gálatas 5:16, não cederemos aos desejos da carne. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Por isso, escolha viver separado, limpo, não perfeito, mas disposto. Santidade é o caminho de intimidade com Deus. E a minha parte é a confissão, o arrependimento e a justificação do pecado. A confissão é se nós pedirmos ao Senhor com fé, com o coração aberto, né? Ele nos perdoa porque Ele é fiel e justo. Está em 1 João 1:9. O arrependimento tem que ser genuíno. Se nós não nos arrependermos mesmo de coração, pedindo ao Senhor, Ele nos perdoa. Jesus não quer que pereçamos pelo caminho, Ele nos quer junto dEle. Então, está em 2 Pedro 3:9. A justificação está em 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como Ele anda na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará. Falei sobre as consequências e perdas de uma vida sem santidade. Separação de Deus. Viver sem santidade de Cristo é permanecer separado de Deus. Falta de propósito eterno. A vida sem santidade tende-se a concentrar no imediato, nas satisfações temporárias. Falta de paz.
Uma vida sem santidade de Jesus traz angústia, medo, culpa, ansiedade, preocupações. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Cita o livro Acerta o Alvo, do autor e pastor Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha. Nesse trecho do livro, o autor traz todo o pecado, traz consequências que destrói. O livro Acerte o Alvo, ele mostra para o cristão e para o leitor a busca pela santidade, razões para não pecar, a importância do arrependimento como passo inicial da santificação. Finalizo. Pecar é errar o alvo, mas é uma escolha. Podemos viver uma vida santidade, assim como o Senhor nos ensinou. Está falando do subtema santidade como requisito para entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor é clara quando nos diz que Jesus ele veio com propósito claro e definido por Deus, salvar a humanidade do pecado e lhe oferecer a vida eterna. Ou seja, se nós pensarmos que o pecado um dia separou o homem do Senhor, a santificação o aproximará de Deus. A Bíblia nos fala lá em Hebreus 14:12, buscai a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. O pecado, ele nos afasta do Senhor e por isso precisamos nos santificar dia após dia. A santificação, ela se refere ao processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Deus, afastando do pecado e buscando viver segundo os padrões do Senhor. Nesse quesito de ver ao Senhor, ver pode ser interpretado de duas maneiras, como uma contemplação espiritual de intimidade profunda com o Senhor e ver ao Senhor no fim da vida, que refere-se à experiência do arrebatamento, à experiência de adentrar o reino de Deus nos céus após a morte. Somos chamados, então, para viver uma nova maneira de viver, abandonando as velhas práticas de pecado, para termos uma nova forma de pensar, de agir e de sentir a presença de Deus. Então, a santificação nada mais é do que uma consagração para que nós possamos nos aproximar do Senhor e também uma preparação para vivermos junto dele nos céus. Em 1 Coríntios 6:9 está escrito: não sabeis vós que não hão de herdar o reino de Deus os injustos? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem adúlteros e nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados ou maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E fala mais o seguinte: e é o que fostes alguns de vós, mas haveis de sido já lavados, mas haveis de sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não as deixarei me dominar por nenhuma delas. Em Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade celestial. E queremos falar hoje sobre santidade no testemunho. Quero usar o livro de Mateus, capítulo 5, do versículos 14 ao 16. Jesus vai se reportar aos seus discípulos dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai usar dois elementos para dar clareza aos discípulos do que é ser testemunho de Jesus, ou dar testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos que o sal é um dos melhores temperos do mundo,
e a luz tudo ilumina. A forma com que Jesus queria que o mundo nos enxergasse, a forma que Jesus queria que o mundo provasse a nossa fé. Esses dois elementos são elementos silenciosos, né? Jesus usa uma metáfora silenciosa, mas também poderosa. A verdade é que o testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. E ser testemunha ou testemunhos, né? Dar testemunho de Jesus, essa é a minha e a tua parte. E um bom testemunho pode arrastar multidões. Testemunhar de Cristo, falar de Cristo, ser parecido com Cristo. Essa é a chamada da igreja. Que sejamos luz e sal dessa terra. O mundo precisa. Se hoje estamos aqui, é porque alguém foi luz e alguém foi sal na minha e na tua vida. Vou falar sobre a santidade segundo a palavra de Deus. Santidade no grego significa hagios e no latim sanctus. Significa ser separado, dedicado e puro para Deus. É um atributo essencial de Deus aos cristãos que são chamados a imitar o caráter do Senhor. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para nós cristãos, nós devemos diariamente buscar limpar as nossas vestes com a santidade do Senhor. Limpar as vestes do pecado, da imoralidade, das iniquidades e assim buscar no Senhor a limpeza para todos os pecados. Santidade é uma pessoa que vive de acordo com a palavra. É uma pessoa que busca referências bíblicas de homens e mulheres que viveram de acordo com a santidade do Senhor. Estar limpo perante o Senhor é estar com as vestes limpas, para que no dia que nós possamos nos encontrar com Ele, as nossas vestes possam estar limpas e sem mancha, sem pecado. Nós temos vários exemplos de homens e mulheres na Bíblia, como Abraão, Isaque, como Moisés, como o próprio Jesus, como o próprio apóstolo Paulo. Foram homens que foram separados para a santidade do Senhor, homens que viveram de acordo com essa palavra. Que nós possamos estar santos e irrepreensíveis diante do Senhor, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que diz dentro das Escrituras Sagradas.